Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o uso do nome de Jesus na salvação. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, o poder para salvar está intrinsecamente ligado ao nome de Jesus. É através do nome de Jesus que nós somos salvos. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Conhecer o poder desse nome. O nome é parte integrante do plano de salvação. Lá em Mateus, capítulo 1, versículos 21 e 23, o anjo diz a Maria: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Esse nome Emanuel significa Deus conosco. Então é importante nós entendermos que a salvação ela vem mediante a fé nesse nome, mediante a fé no sacrifício e na obra de morte, ressurreição de Jesus Cristo em nosso lugar. Amém? Como é que acontece o processo de salvação? Primeiro pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus. Depois pelo receber, né? Aceitar a pregação, crer na pregação. E logo na sequência, fazer uma declaração, confessar com a boca. Amém? Então, em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 13, diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque isso é o princípio da fé. Crendo com o coração, crendo com o espírito e confessando com a boca. É aí que o homem nasce de novo. Amém? E é interessante porque ele diz lá no versículo 13 de Romanos 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então essa questão de invocar é chamar pelo nome. Lembra Pedro, quando estava no barco e Jesus foi ter andando por sobre as águas, e ele diz assim, se tu és o Cristo, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse, vem, e ele foi, e quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, ele começou a afundar, ele gritou, Senhor, tem misericórdia de mim, e Jesus foi e pegou ele pela mão. A mesma coisa nós vemos com o cego Bartimeu, que Jesus vai passando, ele pergunta quem é, alguém diz é Jesus, e Jesus não tinha atentado para ele, vai se distanciando e ele vai gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquilo faz com que Jesus pare e volte, amém? Essa invocação do nome do Senhor. Nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor em certas situações. Eu mesmo uma vez, em um acidente de carro, quando eu percebi que não tinha como me livrar daquela situação, eu gritei, Jesus! E amados, de forma sobrenatural, um livramento veio da parte do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso fala da salvação para a vida eterna, mas fala também na salvação enquanto nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Amém? Nós somos justificados no nome de Jesus, 1 Coríntios 6,11. Tais foste a alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha, santificação, justificação acontece através do nome de Jesus Cristo. Amém? Porque a salvação ela acontece em 3 tempos. Amém? Passado, presente e futuro. Passado, quando nós cremos, o nosso espírito é salvo, ele é recriado. Amém? No momento que nós cremos e confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós somos vivificados, né? Como Paulo diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida juntamente com ele. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então existe uma vivificação. Naquele momento o nosso espírito é salvo. Já a nossa alma,
que consiste da nossa vontade, das nossas emoções, da nossa mente, ela é salva à medida que nós vamos renovando ela pela palavra de Deus. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, olha, na carne não habita bem algum, existe muita impureza na nossa carne, existe ainda acúmulo de maldade na nossa carne, mas nós precisamos nos despojar disso, ou seja, como quem tira uma roupa suja, fedorenta, nós precisamos tirar a maldade, precisamos tirar a impureza, né? E Tiago diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, quando nós começamos a acolher a palavra, meditar na palavra, declarar a palavra e praticar a palavra, nós estamos salvando a nossa alma, a nossa mente. Amém? Como Paulo diz em Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa alma, para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é através da transformação da alma pela palavra, a transformação da mente pela palavra, que nós salvamos a nossa alma e também o nosso corpo. Nosso corpo será salvo, redimido, quando formos arrebatados ou ressuscitados por Cristo. A partir daí, o crente será salvo em definitivo de todas as tentações deste mundo. Amém? Então é algo que nós precisamos buscar. Romanos 8, do 18 ao 23, diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, pela liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então isso é no futuro. Ou quando nós morrermos, no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos corpos daqueles que morreram em Cristo, haverá uma redenção. Paulo diz que isso vai acontecer num piscar de olhos. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo da ressurreição. Você pode ler, esse capítulo todo é uma bênção. Ele diz que vai ser num piscar de olhos. A trombeta vai soar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então aí é a salvação do nosso corpo. Então nós tivemos a oportunidade de ver que a salvação está no nome de Jesus e ela acontece em 3 tempos: passado, presente e futuro. Amém? Passado, o nosso espírito ele é recriado no momento que nós cremos em Jesus. Presente, no nosso dia a dia, pela renovação da nossa mente, para que nós possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no futuro, pela redenção do nosso corpo, que nós vamos receber um corpo glorificado, assim como Jesus morreu e ressuscitou e tem um corpo agora. Existe um homem nos céus que representa toda essa segunda categoria, né? Do segundo homem, do último Adão. Amém? Tem um corpo agora, porque quando ele ressuscitou, lembra de Tomé? Falaram para Tomé que o Senhor tinha ressuscitado e ele disse: não, eu só creio se eu tocar, se eu colocar meu dedo na mão dele, botar a minha mão no lugar onde foi transpassado. E Jesus depois aparece a eles e diz assim: Tomé, pega a tua mão e coloca aqui no buraco da minha mão, coloca aqui onde foi transpassado. Aí Tomé diz assim, aí Jesus diz: porque um espírito não tem um corpo de carne e ossos como eu tenho. Aí Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz: porque tu viste, crestes? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então o nosso corpo será ressurreto,
na volta de Jesus. E isso é a ardente expectativa que nós desejamos, porque por enquanto não. O nosso corpo está caminhando para a morte. Cada dia que nós vivemos, nós estamos caminhando para a morte. Mas nós precisamos entender que aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Então, para nós é motivo de alegria, mas para aqueles que estão sem Cristo é desesperador. Amém? Então é importante nós entendermos esse processo da salvação e tudo isso acontece no nome de Jesus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.